Olá pessoal, estamos aqui hoje com a Mariana Cavalcante, psicóloga da Abrale, e vamos falar sobre como lidar com o medo da recidiva do câncer. Quando o paciente termina um tratamento, não tem mais a ação da doença no corpo, mas infelizmente o câncer volta, chamamos isso de recidiva da doença. Mari, é comum esse paciente sentir medo na recidiva do câncer? É muito normal sentir medo da recidiva. Quando a gente pensa no diagnóstico do câncer e no tratamento, é um tratamento muito difícil, é um diagnóstico muito difícil de ser recebido. E é claro que o medo vai fazer parte desse convívio da pessoa, desde o diagnóstico até o pós-tratamento. A grande questão é como lidar com esse medo. Muitos pacientes se sentem culpados pela doença ter voltado, como se tivesse influência nesse processo. O que acontece? O paciente, ele se sente culpado muitas vezes, claro, não são todos, porque eles pensam, eu segui tudo o que o médico pediu, a alimentação, fiz a alimentação correta, voltei para as minhas atividades físicas, fiz os exames periódicos. Então ele fez tudo o que o médico solicitou para ele. Ele seguiu todo o protocolo. Só que fica aquela questão, mas será que eu errei em algum momento? Será que eu comi algo que eu não deveria ter comido? Será que foi aquele dia que eu saí e não deveria ter saído, bebi algo que eu não deveria? Foi minha? A culpa foi minha. Infelizmente, não tem como controlar tudo. Nosso organismo a gente não consegue controlar. E o câncer é a mesma coisa. Então não tem como a gente pensar na recidiva como um controle do paciente, o total controle do paciente. Ele pode fazer a parte dele, ele tem que fazer a parte dele, mas não basta só isso. Não tem como a gente garantir que isso não vai acontecer, infelizmente. Então não precisem se sentir culpados. Vocês têm que fazer o que é necessário, mas tem que seguir a vida também. Então, Mari, não sei se você sabe, mas eu tive leucemia em 2012, meses após ter concluído uma meia maratona. Fiz todo o processo, em 2015 já estava bem novamente, me preparei e corri novamente uma meia maratona. Por coincidência, tive uma recaída e na forma do sarcoma granulocítico. Eu, por exemplo, não sei se eu vou arriscar correr uma nova meia maratona. Como agora eu participo dos Jogos para Transplantados e sou um nadador, eu acho que eu vou seguir só a carreira nas piscinas. Até porque se você correr uma meia maratona e acontecer, você vai se sentir culpado, ou não? Com certeza. O exemplo do Rodrigo é claro, ele ficou com medo, ele fez um link entre a meia maratona e a recidiva. E de alguma forma, hoje ele já pensa, não vou mais fazer isso, porque vai que acontece novamente. Então, ele se sente culpado de alguma forma, porque se ele correr a meia maratona, ele tem a sensação de que pode vir a acontecer isso. Mas a meia maratona não é culpada disso, e você também não. Mas é um medo que existe, e você consegue contornar ele de outras formas. Fazendo então natação, fazendo ou então uma maratona. Uma maratona, né? Mais difícil, mas quem sabe, né? Pode ser. Mari, e como que os pacientes podem lidar com esse medo da recidiva, principalmente às vésperas de um exame de manutenção? É importante a gente pensar, desde o começo, é que o medo ele existe. Não tem que colocar o medo embaixo do tapete, negar esse medo, fingir que ele não existe. Ele existe. Então, o mais importante é pegar na mão desse medo e falar, sim, você existe, vou encará-lo, mas a gente tem que seguir junto. A minha vida precisa seguir, eu preciso viver no meu presente. Mas cada um tem que buscar a sua forma, o que gosta de fazer, buscar novos hobbies, fazer então na véspera, se fica muito nervoso, você pode pesquisar que você vai encontrar várias técnicas de relaxamento na internet. É importante então viver o hoje, o presente. Você tá bem, então continue vivendo a sua vida. O exame ele vai chegar, não tem jeito. E tem que fazer o exame, tem que ir nas consultas. Então é importante você aprender a lidar com esse medo e não alimentá-lo. Não é que ele não vai existir, ele vai existir. Mas cabe você alimentá-lo ou não, porque esse monstro ele pode crescer e ficar maior do que você. Esse medo nada mais é do que um monstrinho que você vai alimentando. E aí o que você tem que fazer é olhar pra ele e falar, não, peraí, eu que mando aqui, tá tudo bem, eu tô com a minha família, eu tô com os meus amigos, eu consigo ir nos locais e curtir aqueles locais. Então é isso, é viver o presente e não deixar com que esse medo te paralise. Então buscar em você o que você mais acha que pode te ajudar com isso. E também, se tá muito difícil lidar com esse medo, buscar um atendimento psicológico. Isso vai te ajudar muito a se conhecer.
Então, Mari, no meu caso, eu sempre penso positivo. Eu acredito que tem algumas coisas que estão nas mãos de Deus. Por exemplo, se a gente teve uma recaída na doença ou outra coisa que não seja tão boa, não está nas nossas mãos esse poder. A gente tem que continuar fazendo o nosso dever de casa, tomando a nossa medicação, seguir o nosso tratamento à risca, os exames de manutenção periódicos, né? A gente não pode ter medo e deixar de fazer um exame. Sempre pensar positivo. É isso mesmo. Tem que seguir a lição de casa e também olhar para esse medo e saber que ele existe, mas que tá tudo bem ele existir, que o medo ele existe na nossa vida o tempo todo. A fé, a espiritualidade, o apoio da família, dos amigos, o autoconhecimento, buscar novas atividades, isso nos ajuda muito. Então é muito importante sim o paciente também pensar como você. E não se sinta mal se tá difícil para você. É importante olhar para você mesmo e buscar novas respostas. Então, Mari, um outro ponto muito importante de apoio na minha vida é a atividade física. Na minha opinião, faz bem tanto para o corpo quanto para a alma. Com certeza. Paciente com recidiva. Um novo desafio, uma nova batalha, mas que pode sim ser conquistada. Medo. Ele existe. O medo ele sempre vai existir, mas a gente tem como lidar com ele. Câncer. Um dos meus motivos de trabalho para auxiliar pacientes e familiares durante o tratamento e durante toda a sua vida. Bom, Mari, obrigado pela sua presença. Sem medo da entrevista agora, né? Obrigada a vocês, obrigada pelo convite. E se você gostou desse vídeo, curta Se inscreva no canal da Brale. e deixe seus comentários. Tchau, pessoal. Tchau, tchau!